Deus. A palavra Gênesis, capítulo 26. Aleluia. Nós vamos estar falando aqui, ministrando nessa noite. Louvado seja Deus. Diz assim, versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por essa noite. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, pelas orações, pelos louvores, Pai, por tudo, Pai, saudação. Obrigada, Deus. Fala conosco um pouco mais, nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, porque a gente precisa ser direcionado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, meu Deus. Então, Jesus, fala conosco nessa noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Pelo Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu Deus, eis aqui a minha vida como instrumento, ferramenta do Senhor. Está aqui, Senhor, todas essas vidas, de perto, de longe, Pai, que precisam escutar aquilo que vem do alto, Deus. Senhor, que não venha nada de mim, mas tudo de Ti. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo mal, todo espírito contrário, todo levante, toda dispersão, Pai. Em nome de Jesus, estabelece a Sua vontade, seu querer. Essa é a nossa oração. Amém. Pode se sentar. Essa palavra é muito tremenda. Eu gosto demais de Isaque, né? Ali nessa terra de Gerar, nessa terra dos inimigos. Porque, irmão, se você for pensar bem, Deus, eu já falei isso aqui, vou repetir, né? Eu já falei uma outra vez, uma outra oportunidade. Deus, quando Ele promete as coisas para nós, no momento da promessa, no momento que Ele falou que vai acontecer isso e aquilo, eu vou fazer você uma grande nação, você vai rodar por lugares, é muito doido, porque a gente não tem a visão daquele negócio físico, daquela situação, daquela circunstância. Então, se você não tiver fé, se você não confiar no que Deus está falando, se você não tiver certeza que é Deus, você para, desanima, desiste, se frustra, porque você vai achar o quê? Ah, eu estou vivendo isso aqui, essa circunstância atual da minha vida, eu ouvi aquela palavra, mas não condiz com a minha vida. Eu falei isso aqui há pouco tempo, e é isso que Isaque viveu em Gerar. Imagina que o Senhor falou para ele: Isaque, você não vai descer para o Egito. Então, assim, Deus, irmãos, Ele não deixa a gente envergonhado nem confundido. Há uma direção, há uma determinação para a sua vida. Então, olha, você não vai para o Egito, você vai para a terra que eu falar para você. Eu vou te direcionar. Você não vai ficar enganado. A Deus, às vezes você pensa assim: meu Deus, eu não sei o que eu faço. Então para tudo e começa a orar. Não sabe o que faz e fica perguntando para um, perguntando para outro. Conversa com um, conversa com outro, liga para Deus e todo mundo. Não, vai orar, desce lá na olaria. Na olaria tem resposta, na olaria tem tratamento, na olaria tem visão. Deus, Ele é o oleiro, nós somos o vaso, diz lá em Jeremias. Então Ele vai nos moldar. Quando a gente desce na olaria, a gente está dizendo: Senhor, eu estou aqui como vaso, como ferramenta, como instrumento, mas eu preciso ser moldado, porque eu não sei, irmão, a nossa vontade é enganosa. O coração do homem, no mesmo livro, Jeremias está dizendo que a vontade do homem é enganosa. Então a gente pode desejar coisas que não é o que Deus tem para a nossa vida. A gente pode ter direcionamentos do nosso coração que não foi o que Deus planejou para nós. Então, quando você não tiver o entendimento do que Deus está falando, olha, porque Isaque, a Bíblia diz, apareceu para ele o Senhor e falou com ele. Se você não tem ainda certeza do que Deus tem falado, ou Deus não tem falado ainda com você, ou você não consegue ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que Samuel, ele era um menino, né, Samuel?
Isaac. Mas vamos lá para Samuel. Samuel, o grande profeta, que ungiu os reis, ungiu Saul, ungiu Davi. Esse profeta, vamos falar, o filho de Ana, sabe? Lembra dele? Então, vamos falar dele rapidinho. Quando Deus começou a se revelar para ele, Samuel não sabia quem era Deus. Ele não tinha entendimento da voz de Deus, ele não conhecia. Então a Bíblia vai contar para nós que Deus falou com ele na madrugada, ele estava dormindo. E o Senhor fala, Samuel, né, aquela voz. E Samuel fica meio perturbado, fica sem entender. E aí ele pensa, deve ser o sacerdote Eli que está me chamando. Então ele se levanta e ao invés dele orar, fazer alguma coisa, como ele não sabia quem estava falando, como ele não tinha entendimento, como ele era inexperiente, ele vai até o sacerdote mais velho, uma pessoa, né, que talvez pudesse dar um discernimento para ele, e ele pergunta, Senhor, o Senhor me chamou? Aí o sacerdote ele fala, não, meu filho, eu não te chamei, vai deitar, vai dormir. Samuel, como um bom obediente que ele era, bom servo, ele vai e volta a deitar. E aí diz a Bíblia, irmão, que Samuel ele é chamado mais uma vez por Deus. Deus fala, Samuel. Samuel abre o olho, fica olhando, fica ouvindo. Mas ele não sabia que voz era aquela. Então ele volta lá no sacerdote Eli. Senhor, o Senhor me chamou, eu escutei uma voz. O sacerdote fala, vai dormir, menino, eu não te chamei. Enfim, irmãos, eu sei que depois de algum tempo, Deus falando com Samuel, ele não entendendo. Aí o sacerdote Eli, que tinha mais experiência, que era mais velho, que era mais entendido, ele pega e fala com Samuel, eu já sei quem está falando com você. Já entendi tudo. E aí ele dá uma direção. Samuel faz o seguinte, deita lá. Se você ouvir de novo a voz, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Eli tinha tido discernimento, não entendimento pela experiência dele, que era Deus que estava falando. Se não era Eli, só podia ser Deus. Então por que eu estou falando de Samuel, que não tem nada a ver com Isaac? Só para você entender que muitas vezes você tem direcionamento, Deus está falando, só que você não sabe, você não conhece a voz de Deus. Por que não conhece? Às vezes não é nem pela falta de experiência, muitas vezes é pela inexperiência, mas muitas vezes é porque não está orando, não está buscando. Quem não busca, quem não ora, não entende quando Deus fala. E sabe uma coisa que é interessante? Deus, quando Ele coloca a gente no deserto, e a gente não sai do deserto, é porque a gente não aprendeu ainda a ter comunhão com Ele. Porque por que o povo tem que passar por deserto? Por que as pessoas têm que passar por problema, por luta? O povo do Egito, amados, a Bíblia diz que eles saem do Egito e eles vão para a terra prometida. Só que aí eles ficam andando em círculo no deserto. Por que isso? Tem explicação. Claro que tem. A Bíblia não é uma historinha. A Bíblia ela é super explicativa. A explicação era qual? Deus queria que eles aprendessem a confiar no Senhor. Não adiantava Deus fazer 10 milagres, 10 pragas no Egito, com a mão poderosa, a mão forte, tirar aquele povo de lá, tirou eles do Egito, mas o Egito não sai de dentro das pessoas, às vezes. Então eles saíram do Egito, mas continuaram com aquele resquício de pecado, de mentira, de escravidão, de tudo de ruim que eles tinham no Egito. Eles saem de lá, mas eles não saem com o coração, eles saem só de corpo. Então Deus fala, eu conheço o meu povo, Deus conhece você e eu. E Ele faz o quê? Eu vou tratar eles. Então, no deserto, o Senhor faz eles ficarem ali no deserto por muitos motivos, né? Tem o motivo da murmuração, tem o motivo da desobediência, mas o maior motivo é, o povo tinha que aprender a confiar em Deus, a depender somente de Deus. Por que às vezes faltava comida, faltava água? Para Deus prover, para as pessoas entenderem que é do Senhor que vem o nosso socorro. Então eles podiam ter saído com tudo do Egito, mas uma hora eles vão ter que ter a provisão de Deus ali. E é isso, irmão, a nossa vida é assim. Enquanto a gente não aprende a quem é Deus, a ouvir a voz de Deus, a entender onde Deus nos quer, a entender qual é o propósito, qual é o projeto, a gente fica passando pelas mesmas situações. Você já percebeu que tem gente, eu conheço gente que passa a mesma prova a vida inteira. Tem gente que eu conheço há mais de 10 anos e há mais de 10 anos passa pelas mesmas situações com pessoas diferentes. Por que isso? Porque não aprendeu. Sabe a prova? As minhas meninas estão em semana de prova. E é um estresse, né? Porque provas tem que estudar,
Só sai vamos falar da escola, das universidades, das escolas. Só sai daquela matéria ali, daquele assunto, daquele conteúdo, quando aprender. Se tirar 0 na prova, vai ter que repetir. Se tirar 5, vai ter que repetir. Até tirar uma nota que seja suficiente para a pessoa passar de nível. Deus é a mesma coisa. Por que às vezes passa a mesma situação? A mesma situação. Roda e está sempre a mesma situação. Em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Porque não aprendeu. Porque não deixou Deus tratar. É só por isso. O dia que aprender, o dia que tiver uma libertação, o dia que tiver um processo de Deus, aí nunca mais vai passar por isso. Então o Senhor, Ele fala, entendeu? Amém, amados? Glória a Deus. A palavra diz que Isaac, você vai habitar, não no Egito. Não quero que você desça para o Egito, eu quero que você habite no lugar que eu te disser. No primeiro momento, Deus não fala você vai para Gerar. Ele fala, você vai habitar onde eu te falar. Então ele fala o quê? Eis-me aqui, tudo bem, Senhor. Né? Não está escrito isso, mas a gente entende porque a gente leu aqui no versículo 6, fala, assim habitou Isaac em Gerar. Isaac estava em dispensação de Deus. Eu estou esperando no Senhor. Eu estou confiando no direcionamento de Deus. Se Deus não falar nada, não faça nada, gente. O problema é que às vezes Deus não fala e você vai fazendo, vai fazendo. Quando você vê, você fala, não deu certo, mas aí vai culpar Deus. Não deu certo, Senhor, aí culpa Deus. Aí o Senhor fala, eu não mandei você fazer nada. Não mandei você ir. Não mandei você, entendeu? Quando Deus fala, vai, você vai. Quando Ele fala, fica, você fica. E aqui havia uma direção, você vai habitar na terra que eu vou te dizer, a terra que eu vou falar com vocês. Aqui, olha, deixa eu já te fazer a promessa. Lá você vai ser peregrino. Peregrino, ou seja, você não é de lá. Você não vai pertencer àquele lugar, pertencer. Aqui não é, sempre se lembra, eu estou peregrinando, eu sou passageiro nesse lugar. Por isso que o Senhor fala para a gente, irmãos, que a gente não pode amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque nós também somos peregrinos aqui na terra. A gente não é daqui, irmão. Eu falo com a minha filha, a Ruth, a minha filha mais nova. Às vezes quando ela era mais nova, principalmente mais nova ainda, que agora ela vai fazer 11 anos já. Quando ela era bem menorzinha, eu falava assim, que ela fazia umas coisas que eu falava, não é possível. Eu falava, menina, de onde você veio, menina? Porque ela, sempre foi muito assim, inteligente, graças a Deus, muito esperta e tal, desde pequenininha. E aí ela falava, do céu, achava bonitinho. E é isso. Nós não somos daqui, gente. Nós estamos passando por aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, nada daqui tem que encantar nosso coração, de maneira que a gente troque por Deus ou coloque numa balança. Não, gente, não pode. Tudo aqui é bom, tudo aqui a gente está acessível a nós. Deus tem coisas também para a gente viver aqui na terra também. Mas, acima de tudo está Ele. A glória é dEle, o poder é dEle. A direção tem que vir dEle. A estratégia de guerra vem dEle. Tudo tem que vir dEle. Porque a gente peregrina aqui. Então, Isaac, você vai ser peregrino nessa terra. Então, Deus falou com ele. Você vai habitar lá, mas olha, você não é de lá. Você não faz parte daquele povo. Não se misture. Em outras palavras. Lá, Isaac, eu vou ser contigo. Versículo 3. Peregrina nessa terra, eu serei contigo. Ou seja, por quê? Porque Deus já sabia que ele ia passar luta. Já sabia que ia ser uma prova, irmão. Sabe o que aconteceu um pouco mais para frente aqui desse capítulo 26? Isaac ia lá, cavava poços para gerar água. Quando ele cavava, quando a água começava a brotar, os filisteus iam lá e enterravam o poço. Fechava o poço de Isaac, ou seja, Isaac trabalhava, era abençoado. Eles iam lá e destruíam aquilo que ele fez, o trabalho. É uma luta, irmão. Então Deus, já sabendo de tudo isso, porque Deus sabe o nosso futuro, o amanhã, o depois de amanhã, tudo. Ele falou, olha, você vai peregrinar e eu vou ser contigo. Ou seja, guarda no seu coração essa palavra. Eu serei contigo. E é tão interessante que Jesus também falou isso para os discípulos. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Jesus sabia que os discípulos iam se sentir órfãos, iam se sentir sozinhos quando ele fosse para a cruz, quando ele morresse ali verdadeiramente, antes dele ressuscitar, ia haver uma agonia no coração dos discípulos. Jesus, sabendo disso, ele falava, ele deu a grande comissão, a ordem para eles irem por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Mas Jesus falou uma coisa crucial: eu
estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava querendo dizer, independente do que, do porquê, da onde, eu estou lá, eu estou com você. É engraçado, então, irmão, às vezes a gente fica tão feliz, né, que o Senhor fala conosco, eu sou contigo. Mas geralmente, atrás desse eu sou contigo, vem o quê? Vai vir luta. Mas se lembre que eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. É igual não temas. Não temas. Aí a gente fala, Jesus, que gostoso dessa palavra, não tenha medo. É porque ele sabe que vai ter uma situação que você vai ter medo. Então ele fala tudo isso com Isaac. Ele fala, eu vou te abençoar. Sabe por que ele fala, eu vou te abençoar também, gente? Porque, como eu falei, quando ele cavava os poços, as águas brotavam, a bênção vinha, e os filisteus vinham e enterravam aqueles poços. Podia ser gerado no coração de Isaac um desânimo de falar, meu Deus, eu nunca vou prosperar, não vai dar certo, Deus não está nesse negócio. Podia vir vários sentimentos no coração de Isaac. Isaac poderia pensar tantas coisas, poderia pensar, Deus me abandonou, Deus me desamparou, Deus não está comigo. Porque, irmãos, quando vem luta, quando vem problema, dificuldade, em geral as pessoas pensam nas partes ruins. É bom quando a gente mantém o ânimo de falar, vai tudo bem comigo. A sunamita, vai tudo bem comigo. O filho está morto, mas vai tudo bem comigo. Eu não tenho solução para o meu problema, vai tudo bem comigo. Só que 99,999% das pessoas, elas não fazem isso. Elas vão o quê? Se abater. Elas vão dizer, meu Deus, Deus não está comigo. Deus me abandonou. Então o Senhor estava dizendo para ele, peregrina nessa terra, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Porque a ti e a sua semente eu darei todas essas terras. Aleluia. Deus estava dizendo para Isaac, eu vou dar para você tudo isso. Preocupa não. É só um momento, é um momento de tribulação, é um momento de capacitação, é um momento de prova, é um momento. A gente tem que entender que tem coisas que são momentos. Tem coisas que são circunstanciais, elas não são para a vida toda. Elas são de tempo, sabe? Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra em Eclesiastes capítulo 3. Então, a gente precisa discernir os tempos. Entender quando é o tempo de luta, quando há o tempo de guerrear e quando há o tempo de você descansar e ter paz. E ele fala também, olha, eu vou confirmar o juramento que eu fiz para o seu pai, que é uma promessa sobre a nossa vida. É interessante que quando a gente se converte, né, da nossa geração para frente, Deus quebra as maldições. Às vezes a gente vem para a nossa vida, né, não serve a Deus, não conhece e tal, enfim, a família anda no engano, na cegueira. E aí, irmãos, maldições hereditárias e maldições. E aí o filho do neto, o filho, o neto, não sei quem, tudo vai passando maldições. Mas quando você aceita Jesus, quando Jesus entra nessa família, Ele quebra essas maldições. E da sua geração para frente, vai ser uma nova história, um novo tempo. Vai ser uma nova, né, umas novas oportunidades. Porque Ele entrou. Quando Ele entra, tudo se faz novo. Então Ele fala, confirmarei o juramento que eu tenho para Abraão. Eu tinha uma promessa para Abraão. Você é filho, né? Abraão, Isaac e Jacó. É assim a ordem dos patriarcas. Eu tenho uma promessa para Abraão. A partir de Abraão, quebrou essas maldições de idolatria, de todas as coisas que tinha na família dele. Agora nós temos uma nova história, uma aliança. Deus tem conosco uma aliança, um compromisso. Então Ele fala, daqui para frente, então Isaac, eu fiz um juramento, né? Ele usa esse termo. Confirmarei o juramento que eu fiz para Abraão, seu pai. Eu tenho um compromisso com seu pai Abraão. Então Ele se estende para você, Isaac. Então, meu irmão, Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança não pode ser quebrada. Deus não quebra a aliança. Quem quebra é o homem. Quem quebra as alianças são os homens, pessoas, né? Deus não quebra aliança com ninguém. Aquilo que Ele falou, Ele vai até o fim, né? Com a mesma palavra. Os homens que no meio do caminho fizeram muitas promessas, fizeram muitos votos, combinaram muitas coisas no meio do caminho, foram abandonando, foram se esquecendo. Deus se mantém, né? O mesmo. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação, diz a Bíblia. E aí Ele fala, multiplicarei a sua semente como as estrelas do céu. Olha
quantas promessas Deus fez para Isaac aqui nessa palavra. Eu vou te abençoar, vou ser contigo, vou continuar a aliança que eu tenho com seu pai, vou multiplicar, vai ser muito maior a sua semente. Vocês vão ser benditos. Aí vai, né? Uma série de promessas, os versículos aqui. Porque Abraão, ele fala no versículo 5, Abraão obedeceu a minha voz. Então sabe qual é a vitória dos seus filhos, dos seus netos, dos netos dos seus netos? Entendeu? Das gerações para frente, é você a obedecer a voz de Deus. Porque quando você obedece, a bênção ela vai, né, alcançar as gerações. Vão ser abençoados. A maldição alcança e a bênção também alcança. Então a gente escolhe. Deuteronômio 8 fala, é isso que eu ponho diante de ti, as bênçãos e as maldições. E é tão interessante aquela palavra que tem uma lista enorme de maldições e uma lista de bênção. Se você seguir as coisas ruins, muita coisa ruim vem contra a sua vida, e a sua casa, e a sua família. Se você vem a coisa, escolhe, né? Não é seguir, é escolher, que é decisão. Presença de Deus, tudo é decisão, gente. Às vezes as pessoas falam assim, eu te amo, eu não sei amar aquela pessoa, enfim. Amor é uma decisão. Perdão é uma decisão. Servir a Deus em obediência é uma decisão. Não é emoção. É culto racional que Deus quer. Não é, eu chorei aqui hoje, não estou emocionado, mas depois não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma obediência, não adianta nada. Mas quando você serve com sua mente, com o seu intelecto, prestar um culto racional, como diz a Bíblia, você tem entendimento de quem Deus é, do que Ele quer para você, de quem você é, e aí você consegue cumprir tudo. Então Isaac tinha milhões de promessas para ele. E a Bíblia diz que ele habitou em Gerar. E no versículo 12 em diante vai dizer que semeou Isaac naquela terra. E olha que coisa linda. Quando Deus fala, gente, por isso que tem que ser Deus. Porque se Deus faz uma promessa, ela não cai por terra. E ele semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus falou, Deus cumpriu. Deus fala, Ele cumpre. No mesmo ano. Mas Isaac fez o que? Deixa eu te lembrar, semeou. O que você tem feito? Você tem ficado de braços cruzados? Você tem esperado cair tudo do céu? Eu costumo dizer, eu tenho isso para a minha vida, que se a gente não faz nada, a nossa vida fica do mesmo jeito. Já falei isso aqui também, em outro culto da palavra. Se você não tomar uma atitude, não agir com aquilo que é a sua, digamos assim, responsabilidade, não vai acontecer coisas grandes na sua vida. Eu falei isso há pouco tempo aqui na igreja. E agora o Senhor me lembra que ele semeou, ele fez alguma coisa. Ele não ficou de braços cruzados esperando, Deus vai me abençoar, Deus vai ser comigo, vai dar tudo certo. Não, ele semeou. E quando ele semeia, o que acontece? Ele colhe 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Deus falou que ia abençoar ele. E assim é na nossa vida, gente. Se você semear, você vai colher. Se você não semear nada, você não vai colher nada. E vai ficar chorando, por que eu não estou colhendo? Porque você não semeia nada, porque você não faz nada. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ver o que Deus quer e fazer. Mas é difícil. Não importa. Se Deus mandou, vai fazendo. Vai fazendo que no meio do caminho dá certo. Vai fazendo que no meio do caminho Ele sustenta. Deus tinha uma promessa na minha vida. Desde quando eu era adolescente, né, eu gostava muito de escrever. O Senhor está me lembrando disso, eu vou falar. Eu gostava muito de escrever. Escrever. Agenda, diário. E meus diários eram assim, ó. Ele era tão cheio de coisa escrita e coisa dentro que ele não fechava. A minha Bíblia não é muito diferente, não. Eu gostava de escrever. Desde novinha, gente. Eu devia ter 12, 13 anos, sei lá. Eu era criança, adolescente, eu escrevia. Fiquei adolescente, adulta, escrevia. Eu gosto de escrever. E eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Um dia eu vou escrever um livro. Era um sonho meu que eu achava que era meu. Mas não era meu, era de Deus. E aí, Deus me proporcionou, no ano passado, no ano retrasado, eu conheci uma moça. E essa moça tinha escrito um livro,
uma missionária, uma mulher de Deus, que eu amo muito. Ela tinha escrito um livro e eu fui comprar o livro dela para eu ler. A gente se conheceu num círculo de oração, porque Deus é assim, quando Ele tem um propósito, Ele cria a situação. A gente foi num círculo de oração incomum, de uma igreja que não tem nada a ver com a minha nem com a dela. Nós chegamos lá e nós estávamos lá e de repente, agora vamos orar de duas em duas. E eu e ela fomos orar juntas. A gente estava sentado do lado. E aí foi tremendo, né? A gente orou uma pela outra, foi sobrenatural. Quando acabou, eu conheci ela melhor, enfim, a gente ficou conversando. E ela contou que tinha escrito um livro. E aí eu falei, vou querer seu livro, depois você traz para mim. Aí numa outra oração, porque a gente ficou fazendo essas orações por algum tempo, por um bom tempo. Numa outra oração, numa outra semana, ela levou o livro, eu comprei o livro, enfim. E aí eu falei para ela, nossa, eu tenho muita vontade de escrever um livro. E ela me contactou, ela me passou o meu contato para a pessoa, né, para uma pessoa, e essa pessoa contactou comigo. Enfim, resumindo a história, eu estou indo para o segundo livro agora, né? Em abril, daqui a semana que vem, vai ser o lançamento desse livro. E Deus faz essas coisas. E por que eu estou contando isso? Porque eu tive que semear. Se eu ficar só no sonho, só na minha vontade, não fizesse nada, talvez eu estivesse sonhando até hoje. Talvez eu estivesse sem realizar até hoje. Mas por que eu estou agora no segundo livro agora? Escrevi no ano passado, não foi lançado, foi uma bênção. E agora um livro coletivo, né, com outras mulheres, também com maravilhosas histórias de milagre, de cura. Escrevi ano passado um livro, onde meu capítulo contava a história do milagre, que é a minha esterilidade, que eu não podia ter filho, enfim. Eu conto isso no primeiro livro. E o livro chamava Elas Unidas por um Propósito. E agora, na semana que vem, nós estamos lançando outro livro que chama Mulheres Improváveis, onde eu conto, o meu capítulo vai falar renunciando pelo propósito. A renúncia, né, pelo propósito. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso com a palavra? Isaac semeou e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Isaac fez o quê? Semeou. Se você semeia, você vai colher. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Eu semeei na fé. Eu semeei. Eu fiz o que tinha que ser feito, a minha parte como pessoa humana. Escrevi, orei. E Deus fez o que eu não podia fazer. Então aí os livros. Ele é fiel. E eu não sou melhor que você. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. É só você fazer o que tem que ser feito. Deus fez com Isaac, Deus fez com Abraão, Deus fez com tantos homens, Davi, tantas pessoas na Bíblia. Ele continua fazendo porque Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. E a Bíblia diz que engrandeceu o varão e ele ia se engrandecendo até que ele foi muito grande. Deus falou que ia abençoar ele, prosperar ele, e ele se tornou grande. Está entendendo essa palavra, gente? De maneira que os filisteus o invejavam. Sabe por quê? Porque nem todo mundo fica feliz com a sua vitória. Tem gente que quer morrer porque você está sendo abençoado. Tem gente que fica fazendo, né, 1000 coisas para você não se dar bem. Mas olha, se Deus falou que vai te abençoar, podem fazer o que for. Só você que não pode parar. Deus abençoa. Deus falou com Isaac, os filisteus o invejavam, mas Isaac era abençoado, porque quem falou foi Deus. Não era a vontade do coração dele. Ele não pediu, mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele faz. Ele é fiel. Enfim, irmãos, a Bíblia diz que chega um momento que o rei fala para ele: olha, aparta de nós, porque você é muito mais poderoso. E porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Entendeu, irmão? O rei falou: olha, sai daqui. Não fica aqui perto da gente, porque você está muito grande, cresceu demais. Tem lugares que você vive hoje, que daqui a uns anos você não vai viver mais. Tem lugares que eu vivi há alguns anos que eu não vivo mais hoje. Não tem como. Porque Deus vai fazendo as coisas na sua vida e Ele vai mudando você de ambientes também. Ele vai mudando você de ambientes. Por quê? Por que isso? Porque você fica
muitos anos eu sempre fiquei triste quando Deus afastava pessoas da minha vida. Né? Essas coisas que aconteciam, eu ficava triste. Hoje eu não fico mais, irmão, diante de Deus. Porque hoje eu entendo que quando Deus faz isso, quando Ele permite isso, é porque não é mais o tempo de andar junto. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar de abraçar. E se a gente não entender isso, nós ficamos amarrados e a vida não flui. Porque Deus vai falar para você: eu estou querendo fazer, você fica aí querendo guardar. Eu estou querendo arrancar, você está querendo guardar. É isso aí. E aí Isaac foi para o vale de Gerar. Jesus, no vale. Vale, ó. Foi lá para o vale. E lá, já estou caminhando para o fim. E foi lá que Isaac começou a cavar os poços. Não era fácil a vida de Isaac ali naquela terra não, irmãos. Não era fácil não. Era de muito trabalho, de muita luta. De muita perseguição também. De muita implicância. De muitos olhares invejosos. Não era fácil a vida de Isaac naquele lugar. Mas sobre tudo isso, Deus o abençoava. Deus guardava a vida dele. Deus prosperava ele 100 vezes mais. A mão de Deus estava sobre a vida dele, na proteção, no livramento. Isso basta. Tá bom? Se Deus guardar você e a sua casa, tá bom, irmãos. Deixa quem quiser se levantar. Deixa quem quiser perseguir. Você não pode parar. Você não pode desistir. E aí a Bíblia diz que ele cavou o primeiro poço. E aí o que acontece? Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, acharam um poço de águas vivas. Só que aí os pastores de Gerar, estou no versículo 20 agora, falei 29, mas era 19. Versículo 20, os pastores de Gerar porfiaram, brigaram, implicaram com Isaac, dizendo: essa água é nossa, é meu. Você que fez, mas é meu. Sabe aquela coisa, irmão? Você que trabalhou, você que quebrou a cabeça, você que perdeu noites, você que botou a mão no arado, mas aí vem alguém e fala assim: isso aí é meu. Quem nunca passou por isso, irmãos? Quantas vezes você constrói, quantas vezes você semeia, quantas vezes você luta por algo, batalha, peleja, gasta dias, gasta noite, se desgasta, aí vem outra pessoa e fala assim: é tudo meu, vou levar tudo embora. Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Pode levar. Pode ficar. Porque o que é meu, ninguém vai tomar. E aí deixa aí, irmão. Deixa enterrar. Isaac não brigou, Isaac deixou. Sabe o que a Bíblia diz? Eu acho muito poderoso o que Isaac fez. A Bíblia diz: então cavaram outro poço. Ele não ficou lá brigando: esse poço é meu. Ah, não, é meu. Não, ele falou: fica com o poço aí. E foi embora, irmão. Cavou outro lugar. Continua trabalhando, porque se Deus for com você, aonde você for, você vai ser abençoado. Aonde você botar a mão, vai prosperar. O que você fizer vai dar certo. Se Deus estiver no negócio, não é o lugar, é você e Deus, porque está sobre a sua vida. Só que as pessoas não entendem isso. Elas acham que é lugarzinho. Ah, esse quadradinho aqui. Não, irmão. Não é o quadradinho, é você. E aí, versículo 22, versículo 21. Eles cavaram, né? Partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Então quer dizer, ele foi cavando e eles porfiavam. Cavavam e eles tomavam. Por fim, irmão, aquele que persevera tem vitória. Por fim, no versículo 22 diz que eles não porfiaram mais. E aí Isaac chamou aquele lugar de Reobote. E ele, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ou seja, ali já era o lugar da bênção, o lugar da vitória. Então sabe o que acontece? Deixa eu te dar um conselho bíblico da palavra que Deus está falando para nós hoje você vai ser abençoado, porque Deus vai abençoar. Vão se levantar, vão ter inveja, Deus vai te tirar de lugares. Fique em paz. Não derrame nem lágrima. Fique em paz.
Porque na hora que tiver que ser, que for para dar certo, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Porque até os inimigos tocarem é permissão de Deus. Pastora, que respaldo tem isso? Olha a vida de Jó. Jó, a Bíblia diz, o Senhor falou, você observou meu servo Jó, fiel, temente, reto, não se desvia do mal. Uma bênção. Aí o inimigo fala o quê? Claro, ele tem tudo. Toca nele para você ver. Se ele não vai blasfemar, se ele não vai reclamar, se ele não vai sair da sua presença. Aí o Senhor fala o quê? Eu te dou permissão. Deus deu a permissão para o inimigo tocar em Jó. É Deus que permite as coisas na nossa vida. Nada que acontece na nossa vida, é o diabo, não é permissão. Deus permitiu. Ele permitiu, ele falou, pode ir. Só não vai tocar na vida dele. Aí Jó não passou um pedaço. Perdeu família, perdeu gados, perdeu dinheiro, perdeu tudo, perdeu até saúde. Quase morreu. Não morreu porque Deus falou, a vida não. E aí, irmãos, o inimigo satisfeito, feliz, achando que tinha vencido. E Jó lá, né, no fundo do poço. Mas Deus um dia virou o cativeiro de Jó. Porque Jó não reclamou, não blasfemou, né? Não negou a Deus. Ele reclamou até, pediu até a morte. Eu quero morrer. Mas ele não blasfemou. Não jogou a culpa em Deus. Não falou que era ruim. Ele falou, olha, Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu o propósito. É igual a gente louvou aqui, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Não vai mudar. A circunstância da minha vida, a sua, não muda quem é Deus. Deus continua sendo Deus, poderoso e no controle de tudo. Então Isaac, irmãos, ele tem uma hora que Deus fala, agora vocês não vão mais afundar, jogar terra no poço que Isaac abriu. A partir de agora não toca mais. E acabou. E aí agora a Bíblia diz, alargou o Senhor a terra e nós crescemos. Quando Deus fala basta, basta. Por isso, sabe qual é a função nossa? É continuar. Não desiste, porque se você parar, você fica no meio do caminho, como um monte que a gente conhece. Mas se você prosseguir, você vai cantar o hino da vitória. E como a gente também cantou aqui, todos vão ver quão grande é o seu Deus. Porque lá na frente, Deus vai mostrar a diferença do que serve e do que não serve. Do que servir, do que era joio e do que sempre foi trigo. Quem vai fazer essa diferença é Deus. Então prossegue, persevera. Vai confiando naquilo que Deus falou para a sua vida. A Bíblia diz, apareceu. E aí no versículo 24, para encerrar, a Bíblia diz que de Reobote ele foi para Berseba. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque eu sou contigo e eu vou te abençoar e te multiplicar. Por amor de Abraão, o meu servo. Então você está entendendo, gente? E a Bíblia diz, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou a tenda, e os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Ou seja, uma chavezinha para a sua vida. Eles não pararam. Eles já estavam sendo abençoados, mas eles continuaram cavando, continuaram trabalhando, continuaram fazendo. Você não pode parar. Você tem que prosseguir. Eu sou o Deus de Abraão. E aí Deus reaparece. Porque se você ler aqui, versículo 2 fala que o Senhor tinha aparecido com ele para ele não descer ao Egito. Parecido a ele. Agora no versículo 24 diz que apareceu o Senhor naquela noite. Mais uma vez Deus se revelou. Por quê? Porque Isaac perseverou, permaneceu fiel, continuou, trabalhou, lutou, perseverou, não desistiu. E é assim que tem que ser a nossa vida. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, eu não sei o que Deus tem prometido para você. Eu só sei que Deus, aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Mas Deus não vai fazer nada que você precise fazer. Aquilo que depende de você, aquilo que depende de nós, Deus não vai mover uma palha para fazer. Você tem que semear, se levantar, fazer. Por isso que tem que ouvir. Por isso que eu comecei falando sobre Samuel. A gente tem que entender quem está falando conosco. Que voz que eu estou ouvindo. Porque se começa daí, se você não entende quem é Deus, que voz é do Senhor, já começou tudo errado. Você não vai para lugar nenhum, porque você vai ouvir uma voz e vai achar que é Deus e não é Deus.
Deus fala e você entende, e você começa a fazer. Muita gente não cumpre nada porque não entende quem é que está falando, nem o que é para ser feito. Então vamos começar daí, ó. Peça a Deus discernimento. Preciso entender, Senhor. Preciso te conhecer. Já passou essa etapa? Conhece o Senhor? Entende a voz dele? Então agora, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer. São etapas, meu irmão, e a gente não pode pular etapas. E agora, Senhor, o Senhor me falou o que eu tenho que fazer. Então agora, peraí, agora é minha parte, Deus, eu vou fazer. Começa a botar a mão no arado, fazer aquilo que Deus mandou. E aí as coisas vão vir levantes, vão vir perseguições, mas Deus vai abençoar. Porque se Ele mandou, Ele garante. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrar. Eu quero que você apresente diante de tudo que você ouviu aqui, essa palavra tremenda do Senhor. Apresenta para Ele. Qual foi a parte que falou o seu coração? Sabe, que fase, que etapa dessa palavra você está vivendo? Porque gente, eu não venho aqui para brincar. Eu venho aqui para, sabe, ouvir, aprender e mudar cada vez mais. Então, esse momento de oração é um momento disso. Da gente, que parte dessa palavra cabe na minha vida hoje? O que eu estou fazendo, não estou fazendo? E aí, ora em cima disso. Para Deus mudar, para Deus trabalhar, para Deus abrir a visão, a mente. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra poderosa, por tudo aquilo que o Senhor falou aqui nessa noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem um compromisso com aqueles que têm compromisso contigo. Obrigado pela sua aliança, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem dado, pelo direcionamento. Deus, obrigado por a gente ter sua voz, Senhor. Dá discernimento para o teu povo, Pai, para entender quando o Senhor está falando e quando o Senhor não está falando, meu Pai. Dá discernimento, dá entendimento, dá, Senhor, Pai, estratégia aí, meu Senhor, visão, Pai. Em nome de Jesus, não deixa ninguém confundido, enganado, meu Deus, nem na emoção, Pai. Que ninguém pode servir ao Senhor na emoção, Pai. Que nós possamos prestar cultos racionais, com entendimento, mudando a nossa mente, naquilo que o Senhor tem de direção para a nossa vida. Abençoa cada um que está aqui, as famílias aqui representadas. Abençoa aqueles que estão assistindo pela rede social, Pai. Meu Deus, que alcance essa palavra cada vida, cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nos guarda, nos leva para o nosso lar em paz, Senhor. Abençoa cada vida, Deus. E coloca, Deus, na direção que Tu queres, meu Pai, para a vida dessas pessoas. Coloca no propósito, Pai. No entendimento. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.